Vocês estão conseguindo me enxergar? Me ver? Sim. Sim. Perfeito. Então, estamos hoje aqui nessa reunião da ABCLIN para rever como está a situação da engenharia clínica frente ao Covid-19. Nós tivemos uma reunião há algum tempo atrás, onde falamos das nossas expectativas, do que estávamos enfrentando. E agora nós vamos rever como está a mesma situação, o que mudou para a engenharia clínica, o que está acontecendo na área da saúde, depois desse período de tempo. Alguns participantes da outra reunião não puderam estar presentes devido a conflitos de agenda, problemas de saúde. E conosco hoje, que não estava, está a senhora Fotini, que trabalha no Ministério da Saúde, tem ouvido o projeto Mais Ventiladores, também vai falar um pouco com a gente sobre esse assunto. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem observado que tem diminuído os casos. Praticamente, os hospitais particulares estão desativando as áreas para Covid. Na área pública, a gente não está tendo tanta procura quanto tinha antigamente. E estamos observando que, aparentemente, parece que a doença está migrando para o interior, está deixando os grandes centros. E estamos tentando retomar a normalidade. Eu queria ver com a opinião de vocês, como é que vocês estão vendo isso nos estados que vocês atuam, nas suas empresas. O que mudou da última reunião para cá em relação ao Covid? Guilherme? Começar comigo de novo, Ferrelli? Pô. Tradicionalistas. Não, Ferrelli, é exatamente isso que você falou, né? Alguns locais assim que até agora estavam bastante tranquilos, né? Por exemplo, interior do Espírito Santo, vou dar um exemplo também, né? Onde a Tec Saúde também tem bastante cliente lá, que até então estava bem tranquilo, né? O pessoal está sinalizando que eles estão lá vivendo o pico agora. Por sua vez, a boa notícia é que outras cidades do Nordeste, onde a gente estava na expectativa de que certos projetos que a gente está esperando desde o início do ano, né? Tem projeto que estava para começar, que a gente estava negociando desde o ano passado, né? E esperando começar, por exemplo, em fevereiro, que não começou até agora. E aí eu percebi, e essa é a notícia boa, né? Percebi que esse pessoal aí já está ficando animado de novo a voltar a fazer as coisas, né? Porque eles já perceberam que o pior já passou. Mas, ao mesmo tempo, tem outras cidades aí, por exemplo, Belo Horizonte, né? Eu recebi uma notícia hoje que agora, que nesse instante, o sistema público de Belo Horizonte está complicado, né? E estava até então, Belo Horizonte, assim, em termos das grandes capitais do Brasil, né? Tava super tranquilo, né? Então é isso, Ferrelli. Alguns lados estão voltando a ficar mais tranquilos, enquanto outros estão piorando. E aqui o que a gente está vivendo, mas eu vou só citar, mas depois eu aprofundo mais o tema, né? A gente está vivendo agora uma discussão sobre a política de retomada da nova normalidade da nossa sede, tá? E aí depois eu quero entrar nesse assunto, que é porque saiu uma portaria agora, dia 18 de junho, eu não sei se estão todos sabendo dessa portaria, eu estudei ela profundamente, inclusive tive que mandar um comunicado agora para todo mundo sobre quais são as obrigações aí para os escritórios, para as empresas e tudo, né? Acho que vale a pena a gente entrar em detalhes sobre essa portaria aqui. Perfeito. Seja bem-vindo, Bruno. E você, Ricardo, como é que você tem visto a situação nas áreas que você atua? Então, no meu caso, a região norte, onde a gente está atuando, nós estamos no meio do pico agora, Amapá, né, com 4 hospitais de campanha. Está começando a declinar, né? Começar sob controle. O Pará já começou a baixar um pouco no interior do Pará, onde a gente também está com hospital de campanha. Em paralelo, aqui em Goiás, Mato Grosso e Brasília, nós estamos com um pico, né? Agora, né? Ao ponto que hoje começou o fechamento aqui do comércio em Goiânia, né? Em Goiás, né? Com o Estado decretando um lockdown intermitente, que chama, né?
Então, quer dizer, é 14 dias fechado, 14 dias aberto. Mas, daquele acontecimento que nós discutimos há 2 meses, né, atrás, né, mais ou menos, os hospitais que fecharam naquela época não estão fechando agora. Por quê? Porque eles tomaram decisões, né, de como eles poderiam fazer os atendimentos. O que está sendo suspenso, por enquanto, são cirurgias eletivas. Mas, por exemplo, as clínicas de radiologia que estavam fechando em março, agora não estão fechando, né? Então, está havendo uma diminuição de alguns serviços, mas outros, eles conseguiram se adequar à questão da prevenção ao Covid e estão abertos, né? Depois, eu acho que na segunda rodada eu posso falar um pouquinho mais de como foram os procedimentos dentro da empresa, né? Que não é esse momento agora, né? E aí eu posso pontuar o que nós fizemos, questão da testagem, né? Muita coisa que nós discutimos naquele primeiro momento, que até foi um momento rico aí da Tec Saúde, da Equipaquer e da Orbis discutindo, né? Como estavam fazendo dentro das empresas, né? Muita coisa evoluiu, né? Deve ter evoluído com o Guilherme e com o Ziv, né? Como evoluiu com a gente, né? A gente acabou tomando mais decisões aí nesses últimos 2 meses e, para ter uma ideia, de 80 funcionários que eu tenho, eu acho que 4 ou 5 se contaminaram nesse período. Então, foi muito pouco, né? De contaminação. E agora nós estamos na fase de testagem, que a gente pode explicar aí mais para frente. Tá? O microfone está desligado, Ferreira. E, Ziv, e você? Como você observa essa mudança, esse período de tempo? O que houve de diferença? O que você está observando nas áreas que você atua? Ziv, seu microfone está bloqueado. Ele não abriu, então deixa eu ir aqui enquanto o Ziv manipula a tecnologia ali. No nosso caso, por exemplo, como nós trabalhamos assim geograficamente distribuídos, são 8 hospitais, 4 em Santa Catarina e 4 no Rio Grande do Sul. O que se viu é que os de Santa Catarina, nós já passamos desse pico, né? Nós estamos vendo diariamente a diminuição, nos projetamos para que o principal mote fosse não fechar o comércio. Então, a SIC, as associações comerciais ajudaram muito financeiramente para que não fechasse. Então, nós fomos abrindo, né? Chegamos a 80 bases de UTI, mas eu vejo que agora se deslocou mais para o Rio Grande do Sul. A Léria pode falar melhor, mas nos 4, em Porto Alegre principalmente, deu uma apertada, mas aqui foi, vamos dizer, muito baixo. Nós de 80 leitos ocupamos 12 só para isso, né, só para Covid, e mais dos 40 leitos de enfermaria, né, porque dividimos em fase. Os 40 de enfermaria nunca tiveram mais do que 8, 10 pessoas assim, em suspeita. E o que vê, se tu pegares esses 12, 8, 11 óbitos que nós tivemos na região para 1.600, 1.500 confirmados, todo o resto ficou em casa. Então, independente de qualquer participação política nessa avaliação, ser tratado em casa melhorou para nós como profissionais de saúde, e melhorou para eles, aqueles que ficaram em casa não precisaram ser entubados, porque a gente sempre fala, piorou aqui dentro, mas tem coisas que o público nem fica sabendo. Por exemplo, lesões de pele, eles têm que ficar pronados, né? Então, eles sofrem lesões que dentro da UTI
são causadas por nós, que não tem outra maneira de fazer, mas eles ficam muito mais tempo para se recompor do que nós fizemos, mesmo usando materiais, mesmo usando proteções, eles acabam sendo prejudicados pela nossa ação na tentativa de salvaguardar o corpo deles, né? Então, mas veja que passou em Santa Catarina, passou e foi, principalmente que aqui tem uma melhora, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem uma melhora na educação das pessoas, se pede para isolamento concentrado, as pessoas respeitam aquilo, vão para a rua, mas com toda a proteção. E agora passou um pouquinho lá para o Rio Grande do Sul, que apertou, o índice foi a 80% lá em UTI, mas eu acho que daí a Léria pode falar melhor. Léria, como é que você vê as mudanças da última reunião para cá, aí na região onde você está atuando? Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, estava com a curva achatada, mas agora entrou em bandeira vermelha. Não só Porto Alegre, Grande Porto Alegre, quando também aqui toda a região da Serra também. Então, aqui foi interessante o perfil aqui, né? No início, assim, foi quase que um exemplo, né? Foi tipo Belo Horizonte, estava bastante controlado. Houve realmente um achatamento daquela curva, e agora, né, parece que a coisa meio voltou. E um perfil bastante diferente, né, porque antes, né, as UTIs estavam cheias nos hospitais privados e agora nos hospitais públicos. Hoje, eu ainda estava conversando com o médico responsável, né, pela UTI do Hospital Conceição, que é um dos hospitais públicos, né, na verdade, é um hospital do Ministério da Saúde, que é um dos maiores aqui de Porto Alegre, é o maior de Porto Alegre, e a UTI deles estava com 48 casos confirmados hoje. Isso, né, sobre a situação Covid, mas eu queria falar um pouquinho dos engenheiros clínicos, tá? O que eu notei dos engenheiros clínicos e o que eu temos percebido, até porque a gente tem conversado, a equipe, o grupo tem conversado bastante sobre isso. Nunca vi os engenheiros clínicos trabalhando tanto quanto agora. Eu tenho conversado bastante com os alunos, tenho reunião quase que mensal com os alunos, os ex-alunos, né? E eles têm, assim, ó, bom, tem uma coisa boa e tem um ponto positivo, que eles estão estudando bastante, quer dizer, estão estudando, estão se envolvendo, né, estão sendo respeitados, estão ocupando um espaço. Eu acho muito bom isso. Mas, por outro lado, eles estão sem tempo, completamente sem tempo para nada. Se a gente fala num artigo, a gente fala em alguma outra coisa, eles pedem um tempo maior em função do trabalho que hoje estão tendo. E é interessante, né, porque que houve uma baixa nos outros serviços dos hospitais, né? Mas os engenheiros clínicos parece que ou acharam, né, um lugar, né, um espaço maior, ou estão se envolvendo mais, ou estão estudando mais, enfim, estão trabalhando mais também. Perfeito, Léria. Deixa eu ver. Bruno, e você, como é que você está vendo no seu hospital aí em São Paulo? Ô, Ferrari, tudo bem? Então, aqui em São Paulo, Guarulhos, né, que é o hospital onde eu atendo, a gente tem percebido agora eu acho que até a parte dos casos mais graves que necessitam de UTI e intubação, a gente tem sentido uma diminuição. Na internação também, tá internando menos do que talvez há 2 ou 3 semanas atrás. Mas, em contrapartida, a gente está observando o maior número de pacientes positivos passando pelo covidário, né? A gente tem isso, a gente acredita que seja por conta da reabertura de diversos comércios e empresas que estão testando mais os seus
funcionários, então isso tem elevado o número de positivos, mas não tem elevado o número de graves, né? É um pouco do que a gente tem percebido. Aqui na engenharia clínica, com relação ao que a professora Léria acabou de falar sobre as demandas, assim, eu tenho percebido que os setores, eles têm aumentou a confiança na engenharia clínica desses tempos para cá, e eu sempre percebo que quando a confiança dos setores aumenta, também aumenta o trabalho da engenharia clínica, porque eles acabam mandando para a gente muito mais demanda do que mandavam antes, sabe? É positivo por um lado, mas por outro acaba sendo negativo também, porque aí o pessoal acaba ficando com preguiça de fazer algumas coisas que eles mesmos poderiam fazer, né? Mas é do jogo, eu acho que faz parte desse movimento aí. Na minha equipe, a gente teve 2 pessoas que ficaram doentes, mas que a gente também percebeu que provavelmente não se contaminaram no ambiente hospitalar, acabaram se contaminando no ambiente familiar. Mas esse é o meu relato aí desses últimos tempos. Muito obrigado, Bruno. Eu falei com o Ziv, ele está com problemas na rede, não está conseguindo se comunicar. Está acompanhando a gente, conseguindo resolver, ele vai me avisar para poder se manifestar. E, Fotini, como você tem visto aí na sua área de atuação a situação da engenharia clínica frente ao Covid? Então, eu acho que assim, eu nunca ouvi também, assim, tantas vezes falar sobre engenharia clínica dentro do Ministério da Saúde. Acho que agora está todo mundo entendendo a importância de profissionais mesmo de engenharia clínica. Eu atuo em uma secretaria que é Esquiti e eu sou a única dentro de uma secretaria que é uma secretaria grande. E uma secretaria que é maior ainda, que é a Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, a SAIS, também eu não tenho outra pessoa assim. Então, eu acabo sendo dividida entre 2 grandes secretarias, né? Então, como a Léria falou, e os colegas também, o volume de trabalho, assim, é imenso, gigantesco, assim. A gente está trabalhando, assim, demais. Mas, assim, constantemente tenho ouvido, assim, de pessoas que eu nunca tinha percebido, né? Nunca tinham manifestado da importância de ter profissionais de engenharia clínica atuando na área de dispositivos, né, de equipamentos. Geralmente, a área de medicamentos dentro do Ministério da Saúde, ela é muito bem consolidada ali. Você tem o pessoal da área de farmácia industrial, farmácia hospitalar, e ali tem equipes muito robustas. Mas a área de dispositivos, assim, sempre foi muito mais frágil, assim, principalmente nessas 2 áreas, nessas 2 grandes secretarias, né? Então, o volume é muito grande. Eu tenho atuado com a questão de kit diagnósticos, tenho também atuado na questão de EPI e EPC, mas minha concentração maior, desde o começo da pandemia, eu fui destacada nos ventiladores pulmonares, né? Então, desde quando iniciou, assim, a gente tem algumas frentes de trabalho, uma que a Beclin está atuando desde o início, que é aquele programa de mais manutenção, que o Ferrelli já comentou. É um programa, uma iniciativa, quer dizer, que ela já está chegando ao seu fim também, né? Então, a meta iniciada é ter 2.000 ventiladores recuperados. Agora, a tendência é começar alguns pontos de manutenção já começar a serem desativados, né? Então, a gente está chegando muito próximo da meta, mas a gente tem um volume ainda maior de equipamentos que foram submetidos. Além do projeto de mais manutenção, eu trabalhei fortemente na questão da escalada produtiva, que era pegar 4 empresas nacionais que já tinham registro sanitário de ventiladores e fazer com que eles pudessem passar a fazer uma produção muito mais escalonada, né? Porque a demanda era muito maior, então eles tinham que passar, algumas faziam dezenas de ventiladores por mês, teria que fazer centenas, e uns que faziam centenas fazerem perto de milhares. Então, essa iniciativa, a gente trabalhou muito forte junto com arranjos empresariais, arranjos financeiros, bancários, a gente teve apoio de bancos, do setor industrial também, da manutenção também, muito setor automotivo.
E aí a gente tem acompanhado essas entregas e as dificuldades que é fazer a produção de equipamentos de complexidade, né? Então, essa questão da cadeia produtiva é muito complexa, a questão de logística. Então, a gente tem acompanhado muito agora as entregas, a gente está tendo vários atrasos, mas a gente tem acompanhado de perto. Eu também tenho acompanhado os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, junto com a MCTIC, junto com outros ministérios também, desses novos projetos, várias empresas, universidades que estão desenvolvendo novos ventiladores. E agora a gente está na fase aí, assim, teve um boom, né? Então, desde o início, quando a gente mapeou quantos registros de produção nacional, e agora com todas as flexibilidades possíveis, né, que a Anvisa adotou, para que a gente pudesse ter um arsenal maior de tecnologias, né, disponíveis. Então, a gente tem conversado muito com a Anvisa e praticamente quando tem uma empresa nova que faz um registro, a gente tem uma tabela comparativa, que a gente faz a avaliação comparativa. Nessa avaliação de comparativa, eu busco assim, critérios da OMS, né, de especificação para a compra que a OMS adotou, e também da AMIB, né, alguns parâmetros mínimos, e a gente tem avaliado essa questão das especificações técnicas de forma comparativa com esses novos registros. Todo mundo está chegando, a gente vai avaliando se atende os requisitos mínimos preconizados aí na OMS, na especificação da OMS e também da AMIB, mas a gente também pondera assim, que o maior número de parâmetros ventilatórios você vai conseguir oportunizar aí a vida útil do equipamento, e a questão mesmo de alocação de recursos. Também a gente está chegando na fase final, né? A gente já tem, boa parte delas já estão conseguindo o registro. Recentemente a gente tem atuado também com a questão de doação, que foi uma coisa muito nova. Acho que a manutenção também foi uma coisa muito nova para o Ministério da Saúde. E agora a gente também tem uma outra frente de trabalho, que são as doações. A gente tem recebido ofertas de doações de países, e aí a gente tem que subsidiar esses países, né? Então, acho que um que até foi divulgado foi os Estados Unidos. Então, a gente faz subsídios, né? Assim, o que minimamente tem que ser considerado no processo de doação? Quais as questões sanitárias, se é do MDRF, quais os tipos de registro que poderiam ser ofertados. E aí a gente também verifica, assim, a gente preconiza, né? A gente coloca subsídios a importância de ter assistência técnica, peças de reposição, material de consumo, enfim, então, e requisitos mesmo de instalação, de compatibilidade. Então, a gente agora, além desse subsídio, a gente já começou a receber recentemente 200 ventiladores, e aí seriam os termos mesmo de doações, de como a gente vai alocar esses equipamentos também de doação. A gente também, nessa fase também, desde a fase de compra dos projetos de pesquisa e desenvolvimento e também na doação, a gente tem conversado muito com o pessoal da tecnovigilância, que é uma área também que, da mesma forma que era a questão da engenharia clínica, a gestão de tecnologias do Ministério para área de equipamentos era muito frágil, a tecnovigilância na Anvisa também. Então, a gente tem conversado, assim, do que a gente consegue fazer como pós-mercado para essa questão desses ventiladores, seja por doação, seja eles que foram escalados, que antigamente ele tinha uma etapa produtiva, um processo produtivo, e agora esse processo foi alterado, então a gente teria que saber também se isso impacta no desempenho dos equipamentos e nos projetos de pesquisa e desenvolvimento. A gente está com um acordo com o IPT, Instituto de Pesquisa de Tecnologia lá de São Paulo, e ele está fazendo algumas avaliações para a gente, avaliações de compatibilidade eletromagnética, e a gente tem compartilhado essas informações, estão junto agora com a tecnovigilância, e até também eles vão começar a emitir mais alertas, né? Essa semana semana passada finalizou um edital que a gente está participando na FINEP, que é um edital muito grande na área de ventiladores, de equipamentos, acho que é o maior edital que eu já vi de fomento, de subvenção econômica, na verdade. E aí lá, além de ventiladores, que ele poderia apoiar lotes pilotos, pesquisa clínica, os ensaios de bancada, também tem uma parte muito importante, que é o Brasil conseguir produzir transdutores, sensores, válvulas, que foram os principais gargalos que a gente identificou naquela escalada produtiva, né? E aí, baseado nisso, a gente tem retomado discussões de complexo industrial, de como a gente reduzir dependência tecnológica, taxas, tributos, importação, exportação,
ontem foi publicado um decreto, porque o Brasil tinha feito algumas restrições, não, tinha proibido a exportação de equipamentos, e agora a gente trabalhou muito nesse decreto para, ao invés de proibir, restringir, né? Então, foi publicado ontem. A gente trabalha também com evidências. Estamos com um problema muito grave com a questão de sedativos, para o pessoal poder fazer intubação. E aí a gente está habilitando, então, leitos intermediários para uso de BIPAP, de ventilação não invasiva, por questões mesmo de mercado, né? De falha de mercado desses medicamentos. Aí acho que as experiências aqui que a gente fica, assim, da carência que a gente tinha de regulação e de processos e de áreas que pudessem trabalhar em manutenção, tanto para a gente como na Anvisa. Acho que a questão que a gente precisa melhorar muito é a questão de tecnovigilância, sistemas de pós-mercado. A gente também identificou muitos problemas com pesquisa clínica em dispositivos médicos, e também como que a gente pode garantir uma indústria mais forte e reduzir a dependência que a gente tem, né, tecnológica aí. Basicamente, acho que é isso, né, Ferreri? Não, perfeito, Fátima. É bom ver a valorização da nossa área perante o governo e ver que é uma lição aprendida, né? A engenharia clínica é importante, a medicina depende de tecnologia, e a tecnologia da saúde é um assunto estratégico. A gente precisa ter o país precisa ter uma independência para ficar forte quando vierem as novas crises, né? Agora, um outro ponto que nós discutimos muito na última reunião foi a respeito do aspecto psicológico das equipes. Tivemos muitos técnicos assustados, muitos profissionais pedindo demissão com medo de se contaminarem, de morrerem dentro da unidade onde trabalham. Como vocês trabalharam essa parte junto à equipe de vocês? Ou qual a percepção que vocês têm hoje a respeito dos profissionais que estão atuando na linha de frente do Covid ligados à engenharia clínica? Bruno? Bom, vamos lá. Eu percebi, sim, que houve, né, logo no início, houve aquela tensão muito grande, né? Ninguém queria, lógico, ninguém queria se contaminar, todo mundo com medo, principalmente aqueles que já tinham era um grupo de risco, tinha alguma doença que pudesse aumentar, né, sei lá. E a gente conversou muito com a equipe, a gente reforçou muito todos os procedimentos de higienização, os protocolos de entrada nos setores com Covid, né? A gente fez vários atendimentos beira-leito, paciente positivo Covid. Então, a gente precisava que a equipe tivesse confiante nos procedimentos, né? E esse foi um papel que a gente teve que fazer com a equipe. E é claro que assim, mas também deixar a equipe confortável, né? Se a pessoa ela estava com receio, com medo por ser do grupo de risco e tudo mais, a gente pediu para que ela não fosse até esses locais, então, se ela estava com receio, até que todo mundo ali, ou que essa pessoa tivesse mais segurança dos procedimentos, né? Deu tudo certo, acabou que a equipe se manteve segura, ninguém se contaminou dentro do ambiente hospitalar, e está todo mundo muito, hoje, eu digo assim, confiante e ciente de todas as medidas preventivas, de higienização. Isso aí. Perfeito, obrigado, Bruno. E você, Fernando? Qual a sua experiência nesse ponto? A grande vantagem de ser jovem há mais tempo é já ter passado pelas outras crises, pelas as outras pandemias, né? H1N1, influenza, todas elas, nós não fizemos tudo isso que fizemos com essa, né? Pela única, e mesmo assim, daí diz, mas é que essa não tinha vacina, as outras também não tinham. Então, eu sei que não é ser negacionista, mas é tratar, que nem o Bruno disse, nós tínhamos uns 18 na linha de frente,
talvez o Zé e o Ricardo tenham mais, mas esses 18 não se assustaram, principalmente pela essa incutir na cabeça deles vamos dizer, que não era uma coisa grave, mas eles tinham que passar como passaram das outras vezes, né? Então, esquecesse um pouco a parte publicização nas grandes redes e olhassem que aquilo ali eles tinham que ver, eles ou enfrentavam aquilo com segurança ou alguém ia para o lugar deles, né? Então, isolamos os de risco, que foram poucos, né, até pela idade, e até eu, para dar exemplo, né, fiquei na linha de frente, fui me paramentar para mostrar que aquilo não tinha, e não tivemos nenhum contaminado, fizemos a grande diferença, que, vamos dizer, nesses hospitais, é o nível de testagem. E eu não sei nos hospitais dos colegas, mas a quantidade de testagem que a gente fazia para nós mesmos podermos nos isolar caso tivesse um problema foi muito grande. E foi o que aconteceu também para os nossos pacientes. Vamos dizer, como nós trabalhamos aqui, tem uma região muito grande dos frigoríficos. A proteína animal, essa região é a maior que tem para, vamos dizer, a exportação. Então, a testagem foi muito grande, assim, grande como se fossem grandes centros, né? Porque eles daí testavam todos, isolavam os que tinham algum problema. E, então, nós conseguimos disso e mostrar que não era um bicho de 7 cabeças. E, principalmente, mostrar com experiência, né? Para quem passou pelas outras, sem fazer todo esse escarcéu, nós tínhamos a nossa proteção pessoal, né? Proteção com várias camadas, né? Até às vezes exageradas, mostrando que nenhum se infectou e que conseguimos, vamos dizer, fazer uma curva melhor do que a nossa previsão. Isso é muito bom. Nos garante, vamos dizer, conhecimento para as próximas. E eu vejo, assim, principalmente porque o webinar é para uma área, eu vejo assim, material para os alunos da Aléria por vários e vários anos, porque é rico nas quantidades de coisas que nós aprendemos, né? Mesmo não sendo tão grave aqui no Sul. Mas a grande diferença é aquilo que a gente não tem, que o Bruno falou, nós não temos tempo nem de anotar isso para poder passar. Quer dizer, não foi o Bruno, mas eu estou devendo para o Bruno, típico, né? Eu disse, me dá 15, 20 dias aí, porque a gente não tem nem tempo de dizer, vou escrever, vou fazer um PowerPoint, porque a gente tem tanta videoconferência depois do horário do expediente, que quando tu vê 1h tu não terminasse, né? Mas a grande vantagem é que eu passei por algumas diretorias da própria ABCLIN e o pico de, assim, não de valorização, mas assim de exposição nossa, foi maior, porque justamente foi um profissional que fez diferença nessa área, porque os outros já conheciam as outras pandemias, mas nós tivemos que enfrentar isso com uma realidade um pouco diferente, principalmente na área de ventiladores. Eu depois vou mostrar que não foi o grande vilão, ao menos nessas EAS que nós trabalhamos, foram outros vilões, mas que deu para trazer isso como conhecimento para as pandemias futuras. Perfeito. E você, Ricardo, como é que foi essa gestão de crise com a sua equipe? Então, Ferreri, no momento que né, explodiu, né, começou a questão da pandemia, realmente, criamos um comitê de crise aqui, né? No outro dia, até foi muito engraçado aqui, no outro dia, a sede estava tomada de engenheiros trabalhando internamente, assim, até parecia, o que vocês estão fazendo aqui, né? Então, a gente notou que havia um medo, né, preocupante, né, do pessoal, e em paralelo nós já providenciamos todas as ações necessárias. Identificamos os grupos de riscos, identificamos, né, quem deveria ir para home office, os engenheiros, a partir daquele momento, eles ficaram centralizados nos seus hospitais, que eles eram responsáveis, né? Então,
blindamos a sede para que não houvesse esse retorno do engenheiro que deveria ficar, né, no seu centro, né, de operações. Os técnicos nossos, seja de manutenção ou de calibração, também foram deslocados para as bases, então definimos bases onde que eles não pudessem voltar para a sede. Então, a gente conseguiu blindar a sede nesse ponto. Em paralelo, nós buscamos até a parte de apoio psicológico, trouxemos uma pessoa para fazer palestra, até para discutir esse clima, né, que estava tendo, né, com os engenheiros e os técnicos. Também buscamos a parte de o que era necessário de EPI, né, para cada funcionário, o procedimento de limpeza e desinfecção, o fluxo de recebimento de equipamento. Então, isso tudo nós fomos desenhando dentro do nosso comitê de gestão e monitoramento de riscos que a gente implementou dentro da empresa. E no final, agora, em função dos últimos acontecimentos, nós começamos a fazer o sistema de testagem, né, por amostra. Então, a gente está testando em torno de 15% a 20% da nossa equipe por semana, tá? E dessa forma a gente está conseguindo atingir aí um isolamento adequado, com mínimo de baixas, né? Tivemos poucas, como eu coloquei, né? Então, um mínimo de baixas, e a nossa equipe ficou segura. Então, assim, o sentimento no final é que a equipe está segura, porque ela está tendo, né, respaldo na parte de EPI, na parte de procedimento e na parte de testagem. Então, isso aí ficou muito bem claro dentro da nossa empresa, nesse momento, que foi fundamental o apoio psicológico, o apoio material, o apoio, né, de procedimentos e métodos, e isso que nós conseguimos atingir, e a gente conseguiu ter uma tranquilidade aí, tal ponto que nós estamos num epicentro de duas regiões aí, que foi a região do Amapá, nós estamos com a equipe lá, né, com 4 hospitais de campanha, e a região no interior do Pará, né, Santarém, Breves, onde nós também estamos com 2 hospitais de campanha. Então, no meio do pico, nós estamos com a equipe no epicentro desse pico, e nós estamos conseguindo passar de forma segura e tranquila, e com a equipe bem tranquila, assim, sem aquele medo inicial, né? Aqueles problemas que a gente viu no início da pandemia, que todo mundo também não sabia o que ia acontecer. Então, foi isso muito bom. Eu acho que a gente está aprendendo muito, e aproveitando o gancho aí do Fernando e do pessoal, né? Realmente, alguns locais estão diminuindo agora, né? Estão diminuindo, né, a frequência, alguns leitos estão sendo fechados, né? Então, a gente está começando a ver isso. Em paralelo, a gente vê em outros locais um crescimento, mas a gente consegue, nesse caso, ver que nós estamos com segurança no que nós estamos, né, na nossa operação, nós estamos segurança na nossa equipe, de saber o que eles estão fazendo e o que eles devem fazer nesse momento. Obrigado, Ricardo. Nery, e a sua percepção com os engenheiros clínicos que têm contato com seus alunos no hospital? Mudou o comportamento, né? Mudou, não tenho dúvida nenhuma, mudou. Acho que no início, sim, houve bastante receio, um pouco de medo, um pouco de pavor, mas houve, né, uma grande mudança no comportamento em relação, né, a cuidados, a segurança, a procedimentos. Eu entendi, eu vi isso, né? Perfeito. Obrigado, Nery. E Guilherme, e com a sua equipe? Como foi esse processo de apoio psicológico, de reação ao Covid? Foi aquela nossa última... Foi? Era eu ou era a Nery? Nery, diga. Sou eu ou é o Guilherme? Não, eu perguntei para o Guilherme. Você quer complementar, Nery? Você quer complementar? Não.
Tranquilo. O Ferrelli, eu acho que naquela nossa última reunião, que a gente estava bem no início da coisa toda, né? Era um momento assim que o tipo de tensão, né? O tsunami de informação, a gente até falou sobre isso, né, a Ana? Eu lembro que a Ana Paula também falou. Lembra que a gente até conversou sobre que era pior ficar assistindo televisão e tudo, né? Naquela época eu saí de um monte de grupo de WhatsApp, aos poucos eu fui voltando, né, em alguns grupos, por causa do tsunami. Então, assim, o tipo de ansiedade, né, que a gente estava naquela época, daquela nossa primeira reunião aqui com o grupo da Beclean, de lá para cá, esse tipo de pânico não ter acontecido. Mas o que nós fizemos lá para cá, e assim como foi dito aqui pelos colegas, né, deu tempo de se preparar e tudo. Bem, eu não vou repetir aquelas medidas que a gente já conversou aqui, né, que é das equipes que estão nos hospitais. Então, agora eu vou aproveitar essa nossa segunda conversa para falar um pouco sobre, pegar o gancho do Ricardo Maranhão aí, e falar um pouco sobre a equipe da sede da nossa empresa. A gente, hoje a nossa sede tem em torno de 25 pessoas. Tá? Dessas 25 pessoas, 12 fazem parte de consultoria e projetos, e o restante é o overhead da empresa e diretoria, é onde eu me incluo. Essas pessoas, né, elas foram colocadas, a maior parte em home office, só ficaram 2 na sede da empresa, que nem ficam na mesma sala, tá? Basicamente para atender o telefone, e porque uma que é a pessoa, uma porque fica na recepção, né, para atender os telefones e tal, e a outra que é de RH, porque como ela mexe com um monte de papelada, com um monte de coisa, nem era viável que ela levasse as pastas de tudo que eu tenho funcionário para casa. Então foram as únicas 2 pessoas que a gente deixou ainda indo na sede, porque também tem carro próprio, e se precisasse qualquer coisa a gente pagava Uber. E a recomendação foi parecida com a do Ricardo, assim, de que o pessoal evitasse. Mas o que aconteceu a partir disso? Nós temos muitas pessoas que não são daqui da nossa cidade, que trabalham com a gente. A gente pega pessoas que são formadas lá em Uberlândia, que são de Minas, ou que são de São Paulo e tudo, né? A gente está aqui no interior do Rio. Então, são pessoas que não são daqui. E moram sozinhas, né? Então, você pensa, a pessoa vai para a casa dela, está em home office, você passa o primeiro mês, segundo mês, sozinho, né? Então, a gente teve situações até da pessoa falar, cara, eu sou de Belo Horizonte, não tem nem transporte direito para voltar a Belo Horizonte, a gente pagar o transporte para a pessoa ir para casa, né? E trabalhar de casa. E aí, a gente tem uma consultoria de RH que nos apoia, uma consultoria externa, que por acaso a pessoa é psicóloga. Então, a gente montou um plantão, né, de atendimento, né, psicológico, e que foi, depois eu venho acompanhando, e que está sendo bastante utilizado, né, por esses funcionários, que às vezes estão se sentindo sozinhos. Assim. Então, assim, passou a fase do pânico, tá, e começou a ter outros tipos de problema, como esse que eu estou citando, que é o problema da questão da solidão. É um exemplo, e a gente tem que tratar alguns casos assim, bem diferentes do normal. Outra coisa que a gente usou, e eu acho que esse é um legado que vai ficar para sempre, a gente começou a perceber a importância do endomarketing, sabe? E de trabalhar grupos, e a gente começou a botar mais importância na revista interna da empresa, e coisas desse tipo, inclusive até usando essa consultoria de RH, sabe? A gente começou a estudar um pouco... Isso, uma coisa vai levando a outra, né? Sabe aquele prêmio Great Place to Work, né? A gente começou a estudar melhor isso daí um tema foi levando a outro, e a gente está agora com um projeto bem interessante de endomarketing que surgiu dessa nossa preocupação com o bem-estar, sabe, das pessoas, e agora acaba que está virando um programa que eu acho que vai deixar um legado. E aí, nós aqui no estado do Rio, né, pelo visto, tudo que indica, todas as curvas e todas as informações que a gente tem, é de que o pior já passou, né, Ferreira? E a coisa toda já está, né, melhorando. Eu faço parte de um grupo de empresários, né? E por acaso um cara lá é um cara que gerencia cemitérios do Rio de Janeiro. Olha só. Aí ele estava falando da quantidade de enterros, né, que estavam e que estão agora, né? Então, assim, até esse tipo de indicador escroto tem. Desculpa. Mas, enfim. Então aqui na nossa cidade, especificamente, o prefeito já vinha reabrindo o comércio, ele foi fazendo uma reabertura gradual e agora a coisa toda, né? Já está. A gente sai de carro na rua e percebe que já não tem mais vaga, né? Antes sobrava vaga para estacionar no centro da cidade, agora já não tem mais vaga. Esse é outro indicador. Só que a gente se deu ao luxo de analisar o seguinte: bem, estamos funcionando muito bem em home office. A produtividade da equipe aumentou coisa de 15%, 20%, dependendo das pessoas, sabe? Dado, né, tem a questão do deslocamento, mas também as pessoas estão mais concentradas, e eu acho que uma mudança que vai levar 10 anos para acontecer de adoção de videoconferência aconteceu em 4 meses.
Tinha projeto que a gente trabalhava com clock mensal. Por que clock mensal? Porque o cliente esperava a gente ir lá uma vez por mês, né? Presidente, sai daqui, vai lá em Governador Valadares. A gente vai lá uma vez por mês, né? E aí o cliente às vezes ficava esperando a nossa visita para tomar decisões. Com a videoconferência fazendo uma vez por semana, a gente passou a trabalhar com clock semanal, e isso foi uma mudança incrível para agilidade e velocidade dos projetos. Eu acho que esse também é um outro legado. Mas aí, como estava funcionando muito bem, o home office foi uma coisa interessante. A gente se deu ao luxo de não seguir o cronograma da cidade. Eu falo assim, teve a reabertura do comércio, a última coisa foi o retorno dos shoppings, tá? Foi que aconteceu no mês passado, mas a gente mandou um comunicado interno e falou, não, vamos segurar mais. Se a gente pode segurar, por que a gente vai antecipar uma coisa que não precisa, né? Que a gente não tem essa necessidade? Só que as pessoas foram perguntando, Ferreri, e algumas delas, até as mesmas que estão se sentindo sozinhas, querendo retornar para a empresa, tá? Foi aí que saiu agora, dia 18 de junho, tá? Eu recomendo a todos, quem não viu ainda, baixar e ver a portaria 20 de 2020, né? Agora de 18 de junho, que ela estabelece justamente sobre as práticas de controle e mitigação, né? Dos riscos, né? Para os empregadores, né? Com relação aos seus funcionários. E aí, né? Eu até anotei rapidamente quais são os tópicos, porque é uma portaria relativamente extensa, mas daquilo que se aplicou a Equipaquer. Pode até ser que para os outros colegas aí tenham outras questões, né? Que para o meu caso não se aplicou, mas eu até anotei rapidamente tudo aquilo que se aplicou. Eu acho que vale a pena que eu citar quais são. A primeira é o seguinte, né? Tem uma questão assim, de limitação, né? Da quantidade de pessoas nos ambientes. Então, nós vamos continuar estimulando as pessoas a sempre que quiserem manterem o home office. Eu acho que isso pode ser uma questão que perdure por muito mais tempo do que simplesmente o retorno, né, da regra da cidade dos comércios. A gente pode continuar estimulando as pessoas que quiserem a continuar de home office de uma forma em que a sede continue mais ou menos aí com 50% da capacidade, ou mais ou menos isso, de acordo com de sala por sala. A portaria recomenda, e a gente vai adotar, o uso de termômetro, né, a laser na entrada. Então, a recepcionista vai ficar com o termômetro a laser medindo as pessoas. A gente vai adotar, porque é uma coisa barata e fácil, e por que não, né, fazer? Nós vamos retirar todos os utensílios de cozinha, porque várias pessoas almoçam na sede da empresa e tem lá os copos, os talheres de uso comum, e nem sempre a pessoa lava o copo direito, né, o copo que ela usou. Então, a gente vai recolher e as pessoas elas vão ter que usar os seus individuais, né, que a empresa pode até fornecer, ou a pessoa pode trazer de casa, mas vai ter que estar identificado. Então, isso é algo que a gente vai fazer. Todos os condimentos de uso comum no refeitório da empresa, a gente também vai recolher, e a gente vai usar sachês. Sachê de açúcar, sachê de sal, de azeite, de ketchup, de, sei lá, tudo. A gente vai comprar um montão de sachê, vamos retirar. Porque tinha gente que pegava o sal com a mão, né? Vai saber se a pessoa, sabe, pega no saleiro o sal com a mão e faz um negócio. Enfim, então é uma das coisas que a gente vai fazer. Nós já distribuímos máscara, né? Inclusive máscara que a gente fez como uma peça de uniforme com a logo da empresa. Então, a gente já distribuiu 3 máscaras por funcionário, mas a gente também vai manter, né? Vamos continuar mantendo na recepção da empresa máscaras descartáveis, porque igual esses dias eu passei lá na empresa e o jardineiro que estava lá cortando a grama, ele estava sem máscara. Então, assim, eu até falei, se chegar alguém aqui sem máscara, você entrega essa máscara descartável para a pessoa. O uso das salas de reunião, eles vão ter que ser solicitados, tá? E com uma lotação máxima de 4 pessoas por sala de reunião, que as nossas salas de reunião comportam mais ou menos 8 pessoas. Então, a gente também vai manter uma lotação máxima de 50%, que é 4, e com uso de máscara. Ainda sobre o uso de máscara, aquelas pessoas que estiverem sozinhas nas suas salas, né, eventualmente, até pelo estímulo ao home office, elas podem ficar sem máscara. Mas sempre que alguém ficar mais do que 15 minutos, for ficar mais do que 15 minutos junto com alguém, tem que estar mantendo de máscara. A gente instalou diversos dispensadores de álcool em gel na empresa que não tinham antes, né, do tipo de parede, e também distribuímos em todos os ambientes dispensadores, né, nas mesas. E estamos sinalizando a empresa inteira com relação às etiquetas, né, tanto de higiene quanto de etiqueta respiratória e tudo mais, que é algo que também está nessa portaria, né, como recomendação. Desculpa, para fechar essa minha fala extensa, Ferreri, ainda me remetendo ao grupo de outros empresários, empreendedores, até lá do pessoal da Endeavor, que a Tech Saúde faz parte também, a gente tem ouvido muito depoimento de empresários que tinham ali, por exemplo, lá no centro do Rio ou em outras cidades, 3 andares de um prédio, e que eles estão devolvendo os andares porque eles estão pretendendo fazer uma mudança permanente. Já não é mais uma questão sobre a prefeitura da cidade A ou B autorizar você voltar.
isso mudou a minha cabeça, Ferrelli. Antes eu estava preocupado assim, de quando é que a gente ia poder voltar, como pensando realmente aquela história do normal, né? Vamos voltar todo mundo. E agora eu já estou realmente pensando mesmo, né? Igual esse pessoal que tinha 3 andares, devolveu 2 e só ficou com 1 andar. E a gente está fazendo as mesas, muitas das mesas da empresa que eram mesas específicas, a gente está mandando as pessoas recolherem, levarem para casa, estamos até disponibilizando aqueles armários de vestiário para que a mesa passe a ser genérica, de um modo em que a expressão que o pessoal está usando é home office first, sabe? Inclusive, se o profissional precisar que você compre uma cadeira para ele levar para a casa dele, sabe? Ou seja, a gente está aberto a todo esse tipo de coisa, porque foi mais produtivo, o cara, vale transporte, vale alimentação, um monte de coisa assim se torna mais, né, mais eficiente. E também, né, é algo assim que a gente já estava preocupado com o tamanho da nossa sede, né, que já estava chegando uma lotação, ou ter que mudar de sede, ou de fazer uma reforma. Ganhamos uma sobrevida aí, né, trabalhando com uma capacidade menor. Então, acho que as mudanças são mais profundas, sabe, Ferrer? É isso. Não, perfeito. André, eu cheguei a brincar que o Gui, esses tempos, ele fizemos tanto na montadora, na Land Rover, né? Então, eu nunca pensei que a engenharia Lélia também, que cria esse monte de engenheiros clínicos, eu nunca pensei que uma engenharia tivesse esse ponto que o Gui fala, ele tem jardineiro, gente. Olha o que ele falou, ele tem jardineiro. Se essa mania pega, nem o Ricardo vai aguentar. A nossa sede fica numa casa, é uma casa dos anos 50, daquele estilo que tem um jardinzão, então não tem como não ter jardineiro. Vai lá 2 vezes por mês. É uma bela sede. Convido todos, indico a todos para visitarem quando passarem lá em Volta Redonda. E, Fotini, e você? O que você tem observado nessa parte do aspecto psicológico dos profissionais de engenharia em relação ao Covid? Eu acho que, como o pessoal falou, tinha aquele susto inicial, mas do meu ponto de vista e com as pessoas que eu converso ali rotineiramente, tem poucos engenheiros clínicos dentro do Ministério da Saúde, né? Mas eu acho que o que mais tem deixado a gente assim com problemas emocionais é a estafa mental, assim. Então, aquele volume de trabalho assim gigantesco, né? Eu tenho mais de 10 anos no ministério, nunca trabalhei tanto na minha vida, assim. A gente trabalhou 16 horas todos os dias, sábado, domingo, feriado, principalmente no primeiro mês, né? Então, isso, assim, dá aquela estafa, assim, mental, assim, gigantesca. Várias vezes a gente queria ir embora, assim, largar tudo. Eu, particularmente, mas sinalizei para minha diretora, para minha coordenadora que eu ia embora, pelo menos umas 3 vezes. Pela pressão, pelo volume de trabalho, e você ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo em um prazo que era praticamente inexequível, mas você teria que fazer. Então, acho que a maior sobrecarga que eu acho que eu presenciei, além de estar longe da família, né, o pessoal aqui de Brasília, quase ninguém é de Brasília, todo mundo praticamente está sozinho e a família está distante, então tem aquela preocupação, se você ficar doente, quem que você vai poder pedir apoio, ou se alguém da sua família ficar doente, você não vai poder estar lá, tem essa questão familiar, assim mesmo, de convívio, tá? Você está muito isolada, porque Brasília é característica de quem, muita gente é de fora, né, está morando aqui sozinho em kitnets, em espaços pequenos, mas acho que o que mais pesou e que eu vi assim dos colegas, assim, principalmente ali dentro do governo federal, era o volume de trabalho assim insano, assim, acho que não dá nem para descrever o tanto que a gente trabalhou nos primeiros meses, assim, e deu aquele esgotamento mesmo mental. Acho que até falava com o Ferrelli, eu não estou aguentando mais, eu vou embora. Vivia assim, sempre sinalizando assim que eu precisava, que eu não estava dando conta mesmo, porque acho que deu uma sobrecarga gigante emocional, assim, mental, esgotamento. Eu lembro dessa época e realmente eu também nunca vi os engenheiros clínicos, os técnicos trabalhando tanto, muitos com uma pressão emocional, não só por causa do trabalho em si, mas também por causa da família, né? Os familiares, pô, você vai trabalhar no hospital, você pode se contaminar, aí a pessoa já aparecia com uma tosse, fica todo mundo desesperado, preocupado, alguns técnicos pegando Covid, um engenheiro que faleceu do Covid.
tudo isso afetando muito e as pessoas meio que sem estrutura, sem apoio. E nesse momento foi preciso que nós assumíssemos o papel de liderança para acalmar, passar tranquilidade para poder fazer o trabalho funcionar corretamente. E um outro ponto que me surpreendeu muito foi essa corrente de solidariedade que teve no projeto Mais Ventiladores. O Ministério da Saúde, através da FOTN, convidou a Beclean, e nós fomos com nossos associados, colaboradores, e todos ajudaram. A Beclean falou com o Guilherme, com o Fernando, com o Ricardo, com o Ziv, e todos com suas empresas apoiaram e ajudaram. E foi um trabalho espetacular. Várias outras empresas, vários outros associados ajudaram também, colaboradores, procuraram a Beclean, ajudaram a reparar os equipamentos. Aqui no Rio a gente começou com a Jaguar, depois veio a Fiocruz, veio a Rede Globo e por último agora entrou o Cefet. Todos trabalhando para tentar minimizar. A gente sabe como o serviço público hoje ele é deficitário de manutenção. A gente tem um parque às vezes sucateado, às vezes equipamentos bem danificados por falta de recursos, e todo esse grupo ajudou a trabalhar. Fora isso, nós tivemos consultas do Ministério da Saúde, que a professora Léria ajudou com as respostas, Fernando também com as pesquisas com os ventiladores. Então, a gente fez uma rede de voluntariado e de divulgação do conhecimento, acho que nunca antes vista no Brasil e nunca antes vista em qualquer área. A engenharia clínica mostrou a sua força. Tanto os engenheiros, tecnólogos, técnicos, todos se uniram para conseguir fazer a diferença. Aí eu queria falar um pouco desses projetos de solidariedade que nós atuamos, ou com protagonistas, ou recebendo os equipamentos, para a gente poder mostrar o que foi feito, como a engenharia clínica pode participar. Então, eu gostaria de começar com a FOTN, para a FOTN explicar um pouco para a gente como é que foi que surgiu esse projeto, e depois cada um vai falar um pouco da sua experiência, ou com esse projeto, ou dentro da área do voluntariado, para ajudar a circular informação ou ajudar as indústrias. FOTN, poderia começar, por favor? Isso, só queria também deixar registrado, assim, que esse projeto dessa iniciativa Mais Manutenção, a repercussão, né? Ferrelli tem acompanhado, assim, várias mídias. Acho que recentemente a gente tem sido entrevistado pelo pessoal da FGV, pelo pessoal da USP e de outras academias também, porque eles estão fazendo artigos e cada um está fazendo sobre uma perspectiva. Então tem um grupo para falar sobre a questão econômica dessa iniciativa, tem outro grupo que fala sobre a questão da conversão das indústrias nesse período para fazer o reparo, né, a manutenção dos ventiladores. E assim, são vários artigos com impacto internacional. Então, até um dos artigos realmente é uma encomenda de uma universidade, acho que é de Harvard, sobre essa iniciativa brasileira. Então, acho muito bacana a repercussão sobre vários aspectos, sobre várias perspectivas e tornar isso público. Acho que quanto mais assim, a gente conseguir publicar os resultados dessa iniciativa, que foi uma rede colaborativa, né? Eu acho que o que eu acho que destaco assim sobre essa questão da rede colaborativa é que não tem hierarquia. Toda vez que a gente trabalha com muita hierarquia, assim, a chance de não dar certo é muito grande, cria muita burocracia. E essa iniciativa ela é uma iniciativa meio que transversal, assim. Cada polo tem as suas é descentralizado. Isso é muito importante. E é participativo, acho que é a cara do SUS, né? Então, das iniciativas que eu já trabalhei, assim, eu acho que tem as mais características de um SUS participativo, descentralizado, onde as ações são conjuntas, colaborativas. Eu acho que foi essa iniciativa. E acho que ela surgiu, assim, inicialmente, por uma questão da indústria, está parada com uma montadora, tendo um monte de engenheiros, teria que ter um capital de giro ou folha de pagamento, mas ela teria que fazer uma contrapartida. Então, teve um arranjo muito mais assim entre o Ministério da Economia, pela questão do setor de produtividade, competitividade, de um setor que é expressivo às montadoras no Brasil, e também tinha a Rede Senai de inovação, que eles tinham trabalhado ali com algumas áreas que eles iam atuar. E essa sinergia, né? Aconteceu uma sinergia entre o Senai
as montadoras que estavam conversando com o Ministério da Economia. Como eu já estava atuando com o Ministério da Economia no processo da escalada produtiva, então eles tinham um referencial assim, dentro do Ministério para conversar sobre manutenção. Pela questão dos trabalhos que eu já estava fazendo, sobre mapeamento do mercado de ventiladores, né? Aí, quando eu recebi o contato, foi até estranho, porque eu fiquei procurando no Ministério que área que poderia atuar, ou coordenar, quem é a área do Ministério que é dona da pauta de manutenção. E a gente viu que não tinha assim, uma área específica dentro do Ministério que tinha como atribuição. E aí, assim, como eu trabalho no departamento de gestão, e manutenção está dentro de gestão de tecnologias, a gente tinha uma abertura, né? Então, foi bacana, porque acho que foi muita sinergia. A gente trouxe atores muito importantes. Acho que logo no início, quando eles me ligaram, eu falei, ó, tem que ter a Beclean. A Beclean tem as suas regionais, que vai poder apoiar. E aí, a gente foi agregando. Acho que, além disso, a gente foi trazendo atores, assim, no sentido de descentralizar mesmo e fazer com que o processo acontecesse nas pontas. O CONAS, a gente chamou a Confederação Brasileira da Santa Casa de Misericórdias, então o pessoal da Santa Casa de Misericórdias, o CONAS colocou um representante, um ponto focal em cada Secretaria de Estado, para a gente ter uma interlocução, caso a gente tivesse alguma dúvida. A gente ia acompanhando os relatórios quase que diariamente, para ver que pontos que a gente poderia ligar na Secretaria de Estado, porque às vezes não tinha mandado demanda. Enfim, aí a gente viu que alguns estados tinham uma iniciativa própria, mas em alguns casos iriam precisar. Então, assim, foi complementar. Eu acho que foi muito bacana essa questão do trabalho em rede, um trabalho colaborativo, um trabalho descentralizado, participativo da sociedade civil, assim, do setor empresarial e dos voluntários, assim, quem tinha mais expertise, né? E aí essa questão de você identificar quem são os especialistas, né? Achei que foi uma iniciativa, assim, bacana. Acho que por a gente não ter também, acho que, eu não sei se favoreceu, às vezes a gente tem dúvida se favoreceu ou não, mas como a gente tinha um vazio regulatório, a gente não tinha uma RDC específica para manutenção, e a gente não tinha um arranjo estrutural dentro do Ministério sobre manutenção, conseguiu acontecer a iniciativa, porque não existia nenhum impedimento, nenhuma trava, enfim, e aí o processo foi muito mais sério. Então, a gente quase não fez muito assim, as reuniões eram poucas. Normalmente, quando a gente vai fazer uma iniciativa dessa, assim, a gente precisaria de várias reuniões, de ata, de documentos, tramitações, ofícios, tal. Esse daí era muito rápido, um ofício saía em um dia, tinha uma agilidade incrível, parece que a gente incorporou o processo da indústria, né? Então, a indústria era muito mais ágil, ela consegue entregar com maior facilidade, desburocrática, né? Muito diferente do que a gente que trabalha no setor público, né? Tem as suas amarras, seus entraves, seus ritos processuais, tal. Então, acho que a gente conseguiu incorporar a velocidade ou agilidade que o setor produtivo, o setor industrial ou o setor privado tem. E foi amplamente, então, assim, participativo. E aí revelou, assim, todas as nossas fragilidades. Acho que a crise trouxe para isso. Aquilo que já era uma fragilidade ficou assim, exposto, né? A necessidade de ter uma RDC, e depois a Anvisa se pronunciou sobre uma RDC, porque ela foi acionada pela sociedade, pelo setor representantes das empresas, para saber se era uma iniciativa válida ou não. Enfim, aí a Anvisa se pronunciou, depois fez até uma RDC para dar um pouquinho mais de segurança jurídica para o trabalho voluntário. E aí a gente viu da importância, depois a gente trazer isso de uma forma perene, essa questão da manutenção dentro do Ministério da Saúde, dentro do Serviço de Saúde, nas suas secretarias e também na Anvisa, né? Acho que de uma maneira geral foi isso. Não, perfeito, Fátima. Essa questão da manutenção eu até considero uma outra lição que a gente pode tirar da pandemia, né? A gente precisa ter uma manutenção mais flexibilizada, porém com mais responsabilidade. Nós temos algumas ideias, temos feito várias discussões, porque precisamos de ter uma concorrência ampla, precisamos que a manutenção chegue a locais distantes, onde às vezes o fabricante não tem braço,
Só que tem que ser feito com responsabilidade, tem que ser uma pessoa habilitada, treinada, ativa no conselho de classe, com anotação de responsabilidade técnica, para que não seja feito por qualquer um e de forma criminosa. E quando começou esse projeto, eu liguei para vários associados e colaboradores, pedindo apoio e ajuda, e um deles foi o Guilherme Xavier, com a Equipaquer, que nos ajudou nesse projeto. Conta um pouco da experiência, Guilherme, como foi? Ferreri, nossa experiência foi lá com o pessoal da Jaguar Land Rover, que fica em Itatiaia, né? Então, era bem lógico, né? E irrecusável que a Equipaquer ajudasse, porque a gente está aí a 40 minutos, no máximo, de lá. Então, aí a gente cedeu equipe, né? Cedemos equipe, cedemos analisadores, né? Tivemos um momento inicial de treinar o pessoal lá, de explicar o que é o ventilador pulmonar, de abrir equipamento, explicar os principais problemas e tudo, né? E depois disso, né? A coisa que a gente já conversou, né, na última vez... não foi no nosso último conta da Beclean, não. Foi no Hospitalar que a gente conversou mais sobre isso, né, Ferrer? No webinar do Hospitalar. Que realmente o pessoal é fera mesmo, né? O Fernando Meira também, acho que já tinha falado sobre isso. O nível técnico do pessoal era muito bom. Então, eles rapidamente pegaram o jeito, né? E depois que estruturou, né, a bancada de eletrônica, a bancada de mecânica, a bancada de teste, a bancada de... Enfim, depois de estruturado, passou a funcionar muito bem. E aí eu não precisei deixar a minha equipe lá full time, né? O pessoal ficou indo, ficaram indo e voltando, né? Então, esse foi um custo, né, que a gente arcou. Agora, uma dificuldade que a gente teve aqui, Ferreira, é porque, apesar de que essas grandes empresas cederam, né, essa equipe, o espaço e tudo, o orçamento era nenhum. Uma curiosidade assim que aconteceu aqui com a gente, né? A Jaguar Land Rover cedeu mão de obra, espaço e tal, mas assim, não deu nem R$1.000 lá para comprar peça, né? Aí fui lá eu fazer vaquinha com amigos, com coisa, até meu pai, assim, peguei lá, porque assim, era coisa de R$10.000 que precisava, sabe? Só para o negócio começar. Porque eu já tinha recebido ventilador pulmonar, e às vezes assim, uma bateria de R$150 não tinha R$150. Inclusive, a primeira bateria foi um funcionário lá que foi lá e comprou, gastou 200 e poucos reais, entendeu? Então, por incrível que pareça, tinha tudo isso, né? Mas não tinha R$1 dessas grandes empresas, né? Muitíssimas vezes maiores do que a gente, né? Cedendo para a compra de peças. Mas, no final das contas, só dando alguns números para vocês, foram recebidos 219 equipamentos, tá? E aí, a Jaguar ela começou a fazer parceria com outros centros externos, né? A Jaguar começou a receber equipamentos, alguns ficavam internos para ser consertados ali com a equipe e outros foram distribuídos para a GM, para a Mercedes, para a Volks e para o próprio Senai, que são os 4 centros externos. Então, assim, dos 219 equipamentos que a gente recebeu, 144 foram redistribuídos e 53 já foram consertados lá pela equipe, que a gente faz parte na Jaguar, já foram devolvidos para os hospitais. E a gente já está num ponto em que está desmobilizando, né? Porque as fábricas voltaram a funcionar e aí a maior parte da equipe já foi deslocado para suas linhas de produção, mas estamos com os últimos equipamentos ali. Só que o que acontece, Ferreira? Já está num ponto que os que sobraram meio que não tem viabilidade de conserto. O orçamento ultrapassa esses 40%, 60% do valor de um novo, e as peças não têm disponíveis ou tem um prazo de entrega de mais de 60 dias, enfim. Então, os equipamentos que estão lá agora, né, nesse momento em que a força-tarefa já está se desmobilizando, são equipamentos que também já não têm viabilidade. Detalhe, do dinheiro que eu fiz vaquinha, ainda tem R$740 aqui comigo. E eu estou enchendo o saco dos caras porque eu não quero devolver esse dinheiro para os benfeitores, até porque vai dar maior trabalho fazer uma regra de 3 e devolver, tá entendendo? Para fazer uma transferência de volta. Aí eu estou perturbando o Vinícius lá da Jaguar, falei, cara, eu estou com R$740 aqui, cara, não é possível que não tenha 3 baterias aí e tal. E realmente os ventiladores que estão lá agora estão meio que assim, com inviabilidade de manutenção, ao ponto de eu estar com R$740 aqui comigo ainda e a gente, enfim, essa que é a situação. Mas parabéns pelo trabalho, pelo apoio.
E realmente teve algumas montadoras que receberam um ventilador, chegou só a carcaça. Não tinha nada dentro. É uma coisa assim, lamentável, né? E outra pessoa que eu pedi ajuda foi o Ricardo Maranhão, com a Orbis, que também nos ajudou lá em Goiás. Ricardo, quer falar um pouco da sua experiência? Então, Ferrelli, eu fiquei vendo a implantação dessa rede Senai, né? E Goiás não aparecia, Goiás não entrava, né, na história. Goiás foi um dos últimos estados a entrar, né? E no momento que apareceu, né, eu te liguei na hora e falei, olha, Goiás agora está dentro, né? Eu quero estar junto, eu quero participar desse trabalho. Deu 15 minutos, o pessoal do Senai já estava me ligando e eu me coloquei à disposição. Isso foi no sábado, me coloquei à disposição para estar trabalhando com o pessoal do Senai. E no primeiro momento, houve um movimento com a Universidade Federal daqui, a Escola de Engenharia da Universidade Federal, os técnicos do Senai, e como eles estavam já trabalhando com a parte de manutenção, a Orbis entrou com a parte de calibração, que, como o Guilherme colocou aí, né, levar o analisador, né, eles não tinham analisadores, né, então pegamos o nosso analisador, levamos, disponibilizei os técnicos para fazer as calibrações e teste de segurança elétrica. Então, eles ficavam, né? Qual o momento que você pode vir? Eu falei assim, o momento que vocês precisarem, a gente se desloca para cá, né? A diferença, né, para mim, foi que aqui em Goiânia, 15 minutos a gente já estava dentro da Universidade Federal, e depois o laboratório foi mudado para dentro do Senai. Então, a gente conseguiu fazer... já liberamos mais de 40 equipamentos, né, funcionando, tem mais 50 aí e aguardando peça. E o que eu achei interessante é que o próprio Senai, né, sentiu uma obrigação de ter até um contrato, um termo de cooperação com a gente. Então, achei muito legal isso. Assinamos o termo de cooperação. Então, não ficou só numa questão voluntária, e sim um trabalho entre Senai e empresa de engenharia clínica, no caso aqui a Orbis. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho, ser reconhecido como referência, né, para eles, e me senti muito a gratidão de ter, no final, tá ajudando esses, né, a gente ter respiradores, ventiladores aí, tanto da rede estadual quanto de alguns municípios, voltarem a funcionar, né? Então, isso é fundamental, esse apoio que a engenharia clínica deu aí, que está dando em vários locais, né? E fico muito satisfeito de estar auxiliando tanto a Beclean quanto o Senai nesse papel. Eu acho que eu acho que a gente não imaginava esse papel, né? A gente sempre imaginava um trabalho voluntário, mas a gente não imaginava que a gente estaria, né, na ponta desse serviço, auxiliando, né? Quando a gente olha assim a propaganda do Senai né, na TV falando, estamos numa rede voluntária de, assim, nossa, eu estou dentro dessa rede, né? Então isso é muito, muito gratificante. Eu fico muito feliz de estar como diretor da Beclean e como diretor de empresa de engenharia clínica, estar fazendo parte desse processo que eu falo que é histórico. Realmente nós estamos fazendo história nesse momento que nós podemos apoiar, né, e auxiliar o público, no caso, com o conhecimento técnico que nós temos, com ferramentas que nós temos, né, com recursos humanos que nós temos. Então, é fundamental que isso a gente deixe, né, como também legado aí nesse processo de pandemia. Tá? Não, excelente, cara. É até interessante que o Senai tinha uma demanda, aí entrava em contato comigo, isso qualquer hora do dia, noite, final de semana, feriado, e aí a gente se reunia, procurava voluntário, ligava para ele e repassava para o Senai. O Senai, no primeiro dia útil, a primeira hora útil, entrava em contato e sempre conseguia um voluntário para ajudar. Isso é muito bom porque esse filtro da Beclean, todos os voluntários que foram pela Beclean, eles souberam trabalhar respeitando a hierarquia, de forma organizada e com especialistas. Então, nenhum voluntário da Beclean gerou nenhum problema. Pelo contrário, só gerou soluções,
o Senai elogiou muito, o Ministério da Saúde, da Economia, as montadoras, e com isso a gente mostrou a força nacional, não só da Beclin, mas principalmente seus associados e da engenharia clínica no Brasil. Isso teve até repercussão no exterior. Quando saiu o vídeo do Senai, com legendas em inglês, foi colocado no grupo internacional de engenharia clínica, do IFMBE, e esse vídeo foi divulgado para mostrar a força e a solidariedade da engenharia clínica do Brasil. E outra pessoa que nós ligamos foi o Fernando Meira, com a sua empresa, que também se colocou voluntário. E poderia falar um pouco da sua experiência, Fernando? Ferrelli, desculpe, Fernando, tu me cede só 5 minutos? Sim, sem problema. Vai, Lélia. Obrigada. Eu não preciso sair, eu tenho um compromisso às 10 agora, eu tenho uma outra reuniãozinha, tá, com 2 alunos. Tá, então, assim, ó, eu só queria dizer que o depoimento de vocês aí, do Guilherme, da própria Fotini, a Fotini eu acho fantástico o trabalho que ela faz no Ministério da Saúde, tá? O Guilherme, o Ricardo, tá? Ricardo, isso aí que tu tá passando é conhecimento, eu acho fantástico isso. Então, eu gostaria de falar um pouquinho de projetos, mas eu preciso sair, porque eu preciso só me preparar um pouquinho, tá? Para a próxima reuniãozinha agora. Então, eu só queria deixar um pedido para vocês, tá? Primeiro, eu acho que vocês têm que ter esse número, tá? O Guilherme disponibilizou 50, 60, 70, o Ricardo mais 40, 50, a Fotini, nem sei quantos, porque a Fotini trabalhou numa escala muito grande, né? Eu acho que esses números, tá? A engenharia clínica, tá? A Beclin tem que ter, não para dizer que ela fez isso, mas para dizer o que foi disponibilizado e que a engenharia clínica estava presente nisso, tá, de ventiladores. Uma outra coisa, Ferrelli, que eu gostaria de deixar o pedido, na verdade, 2 pedidos. Primeiro, acho que a Beclin, né, poderia dar alguma, eu não sei se um certificado, se uma medalha, se uma placa, mas eu acho que deveria demonstrar, tá, essa grandeza, porque isso foram atos grandes, né, de grandeza, doação das pessoas, né, isso foi trabalho voluntário, mas volto a dizer, tinha conhecimento envolvido, tá? Então, eu acho que a Beclin, né, poderia pensar em alguma coisa assim. E a outra coisa, né, o Ferrelli vai rir agora, mas eu vou dizer, né, Ferrelli, nós temos que aumentar, né, o número de associados da Beclin. E daí, Ferrelli, né, tu sabe que tem uns outros amigos nossos aí que estão pedindo, de repente, que a gente pode mexer no estatuto. Eu não sei, Ferrelli, tá? Eu não sei se é mexer no estatuto, mas a gente tem que fazer algumas ações, tá? Para aumentar o número de associados, sim, da Beclin. A Beclin tem que ser maior, tá? Porque são agora 70, 80 pessoas que estão vendo isso que está acontecendo, tá? 70, 80, eu digo da Beclin, né? Engenheiros clínicos, né? Que trabalham, né, numa engenharia clínica. Então, acho que tem que aumentar isso, tem que aumentar esse leque. Não dá para ficar só, tá, com uma Beclin de 400, 500 associados. Nós temos que ter uma Beclin de 1.000, 1.500 associados. Tá? É isso que eu deixo pedido. Fernando, obrigado, tá, por ceder os minutinhos, tá? E muito obrigada a todos vocês, tá? Parabéns para a Fotini. A Fotini, eu sou fã de carteirinha dela, ela faz um trabalho sozinha, no meio de todo, né, aqui no Ministério, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada. Tá, pessoal? E agora, deixa eu só terminar. O Tomás não pode beber mais, porque eu tenho que falar ainda um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigada, sim. Boa noite. Boa noite, tchau. Não era melhor tirar uma foto nossa, todo mundo? Com a Lélia? Tira assim, ó. Vou tirar uma foto. Ó, todo mundo aqui dentro. Tirei a primeira. Deixa eu tirar as outras. Mais uma. Só mais uma para garantir. Pronto.
Agora vai, Léria. 1000 beijos, Léria. Amo você. Até mais, Léria. Tchau, tchau. Tchau, galera. Bem, Fernando, então como é que foi a sua experiência? Diga aí pra gente. Então, assim, Alexandre, eu no começo estava muito receoso, eu fiquei com 3 hubs, 2 hubs da GM e um hub do Senai, e no começo eu disse, isso aí vai dar merda. Desculpe, tira essa palavra do merda da gravação. Eu disse, isso não vai dar certo. Quando eu fui visitar o hub de Gravataí, eu me apavorei. É muito melhor de qualquer empresa nossa. Só que eles disseram assim, olha, nós consertamos coisas e consertamos rápido. Só precisamos saber o que são essas coisas, né? Então, a partir daí é que foi o entendimento. A ponto de, vamos dizer, no meio, nós programamos, que nem o Ricardo falou, né? Vai uma vez por semana, ou vai 2 vezes por semana, e nós ficávamos com a parte final. E depois nós descobrimos, assim, nos primeiros contatos, com a GM, que não era o problema, não era a parte final, não era calibração e teste de segurança elétrica. Era aonde comprar peças, como consertar e etc. Então, eles sabiam consertar, vamos dizer, normalmente a AGM separou em bancadas eletrônicas e bancadas mecânicas, então eles faziam um caminho lógico para eles, né? E que até para nós depois, vamos dizer, eles acabavam, eles começaram pela mecânica, né, e acabavam desfigurando o equipamento, dando um pouquinho mais de trabalho quando chegava na eletrônica. Então, nós montamos hubs assim, que a gente auxiliava muito mais, deixava a parte de 2 vezes por semana fazendo calibração e segurança elétrica, mas principalmente, e assim a distância, porque eu estou a 500 quilômetros de qualquer grande centro, eu fazia virtualmente a indicação do que eles tinham que fazer. Então, aí sim, a parte de a distância, fazer isso online, é um aprendizado para nós, é um aprendizado para eles, porque eles sabendo consertar coisas e tendo uma visão, nas primeiras aulas, inclusive, eu disse, olha, vocês estão com equipamentos aí que vocês não eram nascidos quando existiam esse equipamento, não, vocês têm que ter essa ideia. Por exemplo, tem Evita 4, né, que é um baita equipamento de ventilação, a maioria dos técnicos não eram nascidos quando lançaram esses equipamentos. Então, eles tinham que ter aquela manha, aquele tino, né, que não estava na mão deles, porque nós não escrevemos, o que cada um daqueles equipamentos tinha de problemas, de soluções, de vantagens e desvantagens. Então, o que nós fizemos? Coisas que eu sabia que eu ia ter essa capacidade de fazer, de desprendimento, o hub do Senai, por exemplo, em Curitiba, 500 quilômetros de Curitiba, e eu não posso ficar mandando gente 2 vezes por semana, porque eu não tenho base em Curitiba. Então, eu mandei o equipamento meu, né, os analisadores, tá, então tu vai fazer isso aqui, quando tu tiver o equipamento é teu, tu não vai pagar por isso, só paga talvez a logística, foi o que eu pedi, né, ele me paga o correio para chegar até aí, mas tu só vai liberar depois que eu tiver toda essa filmagem, tu daí joga para a parte de calibração e teste de segurança, para lá na ponta, tu só fazer alguma coisa com a estrita observância das nossas regras, senão não vai ter ponta, não vai ter alguém aí para te atender. Então, isso aí para mim foi o melhor que aconteceu nessa rede, porque nós vemos que nós da engenharia clínica, são detentores do conhecimento, mas nós estamos muito distante de outras indústrias que estavam na frente. Os caras tinham a capacidade operacional de fazer aquilo muito maior que a nossa. Eles só não tinham instrumentos e conhecimento do que estava fazendo. Mas se isso assim pode servir de legado para os próximos
as próximas pandemias, né? Já vem uma agora do suíno aí muito próxima de nós, ou se é fake ou não, está aí. Então, a gente vai conseguir, se fizer isso institucionalizado, e principalmente se a gente conseguir mostrar para eles onde tem para comprar, para eles é barbada. Eu não tive essa desvantagem. O Gui falou que a Land Rover tinha R$1.000 por equipamento. A GM tinha o dobro disso aí já e estava gastando. Aí, quando eu fiz os atendimentos para eles, olha, o dobro é pouco, porque 2.000, 3.000 equipamentos, às vezes é uma bateria do Mach-E, né? Então, eles levanta isso aí, porque nós não vamos conseguir chegar nessa meta. E vamos tirar aqueles que a gente Eles não tinham nada, Fernando. Eles não tinham nada. Eu falei, eles não tinham nem R$1.000. Não tinha nada. Não tinha nada. Era zero. Não, eu fiz a questão de mandar só conhecimento, né? Dinheiro eles tinham, porque eles tinham uma verba, os próprios diretores, como eu sabia que a GM tinha uma verba alta para isso aí, e estava com a fábrica parada. Então, eles, levanta isso aí, usem todos os compradores de vocês, e eu vou dizer, é aqui, você vire. E a grande vantagem da GM foi essa. Eles subiram o nível de conserto por equipamento e conseguiram daí despachar bastante nesses hubs deles, São Paulo e Gravataí, né? Principalmente porque por que isso estava parado? Isso não estava parado pela incompetência dos hospitais, muitas vezes, mas estava parado porque o hospital mandou para o distribuidor veio com uma fatura lá de 12, 13, 15 mil, e o cara disse, se é 15 mil, deixa parado. Né? E foi o que se fez. É muito mais fácil para os hospitais adquirirem um novo por uma verba parlamentar, com um clique de um parlamentar, do que ir à luta e manter aquele equipamento ativo. Então, esse aprendizado é que nem a Lélia diz, isso aí vai dar um monte de papers para nós, né? Mas a satisfação de ter isso aí executados, eles ter 60, 70 equipamentos disponibilizados de volta, né? Temos aqui, não estava nessa participação, o Antônio Duplá também, que é o que botou o Antônio e os baianos lá, né? O argentino e o baiano, o Alfredo, eles botaram muito equipamento para a rua com essa abnegação, né? Olha, eu vou entregar o que é possível aqui e com segurança. Essa foi a vantagem que nós conseguimos transmitir como engenharia clínica, como a Beclean, porque muitas vezes eu cheguei a dizer, olha, eu vou ter que sair porque eu não consigo fazer, eu não tenho mais nem trânsito para eu estou montando vários UTIs aqui, e o pessoal disse, não, então eu só vou fazer se for com a Beclean, a GM de Gravataí, o Senai e o SESI aqui no Rio Grande do Sul, disseram, eu só vou sair se tu disseres quem é que pode estar aqui na planta. E isso aí foi muito gratificante, porque eu vi, Alexandre, que o quanto nós conseguimos transmitir isso e não tínhamos transmitido nas administrações anteriores. Ele é a chancela. Bom, se tu chancelar tal empresa, daí eu vou conseguir, eu vou seguir. Eu não abandonei, lógico, até porque não terminou. Eles continuam fazendo e tem 300 equipamentos ainda para executar, já executaram a metade, tem mais 160 ainda para entregar, ou por inviável, né, porque só tinha carcaça, mas a grande vantagem que a Beclean conseguiu foi justamente fazer isso aí. Se tiver a chancela, se tiver o carimbo, eu aprovo. Foi interessante que no início do projeto, a Beclean ajudou a criar os processos e falou, o equipamento tem que ser entregue seguro para o paciente. E para isso tem que ter esse procedimento. Eles acataram o que a Beclean falou e a Beclean virou uma referência para eles, né? Toda e qualquer dúvida da Beclean, diga, Fátima. Então, eu só queria, assim, também chancelar o pedido da Léria. Eu acho que seria muito bacana a Beclean sugerir lá para o grupo que o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Economia e o Senai, a Rede Senai de Inovação,
que faça. Não sei se conseguiria fazer um certificado, uma declaração para cada voluntário, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, como um agradecimento também. Acho que seria bom, assim, pautar o pessoal. A gente conversa com a Margarete, e sim, se você quiser colocar no grupo lá, e aí a gente, assim, eu até reforço, dentro do Ministério da Saúde, acho que consigo falar com o Ministério da Economia, e eu acho que o Senai também seria muito favorável para fazer mesmo, sabe? Não sei se seria uma carta de agradecimento ou um certificado, uma declaração para as pessoas físicas e pessoas jurídicas também, né? Do trabalho voluntário. E isso do Senai que o Fernando falou, e o Ferreri estava falando também sobre o respeito que o Senai tem para a engenharia clínica, eles, assim, estão muito interessados mesmo em trabalhar mais próximo ainda da engenharia clínica, né? Acho que os próprios diretores do Rede Senai, né, nacional. A minha parte pode mandar em dinheiro mesmo. Não, a satisfação de fazer isso sem receber um centavo não tem preço, né, Ricardo? Quem trabalhou lá na linha de frente vendo aquilo, eu acompanhei também a equipe do Ricardo botando de volta isso para trabalhar. Aquilo ali não tem nada que nós recebemos até hoje, vale essa satisfação, né, de ver que eles estão interessados. A minha preocupação agora secundária é saber se isso vai se manter ou não, né? Mas daí já é secundária. A primária é, voltou e está lá disponível, caso eles, com segurança, caso eles precisem. Exatamente. Se vierem as próximas, vamos precisar, né? É bom que a gente já tenha uma segurança. O Ministério já sabe com quem pode contar, as montadoras, o Sistema S, a ABCLIN, seus voluntários. A gente já conseguiu fazer um grande time, conseguimos consertar muita coisa, e o que precisar, o governo sabe com quem pode contar. E nós vamos estar de volta em linha de frente, fazendo o que nós fazemos de melhor, que é salvar vidas. E, Bruno, e você? Qual foi a sua percepção a respeito dos equipamentos que foram reparados? A sua unidade hospitalar chegou a usar algum, a receber, enviar algum para ser reparado? Ou você conhece alguém que tenha recebido? Qual a sua percepção? Eu cheguei a mandar uns equipamentos para a GM aqui de São José dos Campos, que era que estava atendendo a região de Guarulhos, e conversei também com alguns colegas aqui do Vale do Paraíba, ali também da região de São José dos Campos, Taubaté, e foram poucos os hospitais que utilizaram essa ferramenta. Eu até esperava que fossem mais hospitais que fossem aproveitar essa oportunidade, né? Eu cheguei a enviar alguns equipamentos para lá também e achei muito rápido o atendimento, achei que o pessoal foi muito atencioso. Aqueles equipamentos que talvez estivessem mais fáceis, já tinham peças, alguma coisa assim, eles já... E eu já percebi também que assim, eu mandei uns Inter 5, né? Uns equipamentos antigos aí, difícil encontrar peça. E quando eu falei para eles que tinha os Inter 5, eles já sabiam, já conheciam, já perguntou, você vai mandar o sensor de fluxo ou não e tudo mais. Então, foi bastante interessante essa experiência. E também, aquele negócio, fica uma contribuição de que tanto do nosso lado quanto do lado deles, a gente precisa melhorar talvez a nossa comunicação, que nem sempre a comunicação e talvez por eles conhecerem um pouco menos os equipamentos, na hora de entregar e tentar explicar o que foi feito e qual é o nível de segurança que o equipamento está. Isso não ficou muito claro assim logo de cara. Eu precisei, né, fazer um contato, entender melhor o que cada equipamento passou e aquele negócio, receber mais ou menos como um prontuário, né, do equipamento depois que ele volta da manutenção. A gente saber que a gente está acostumado a abrir o equipamento, ver tudo que está ali dentro e é a confiança, né, de saber o que foi feito no equipamento. Perfeito, Bruno.
O Ziv, infelizmente, não pôde continuar conosco, alguns problemas técnicos, mas eu também entrei em contato com o Ziv, pedindo apoio dele e da Tec Saúde para ser voluntário, ele se propôs, e a Tec Saúde também participou apoiando a Beclean, pelo convite da Beclean, para ajudar nesse processo. O outro que eu também gostaria de agradecer foi a Arquimed, que disponibilizou o curso dela de introdução à manutenção dos ventiladores, gratuitamente. E depois, conversando com o Thiago Baju, falei, por que não coloca em espanhol também, para ajudar a América Latina? Ele colocou, assim que ele lançou o curso, na hora de lançamento foram 5.000 acessos simultâneos na América Latina e da Espanha. Caiu o servidor. Ele botou mais forte, 2 horas depois voltou no ar. A América Latina ficou muito agradecida, elogiou muito esse apoio da engenharia clínica do Brasil, da Arquimed. Então, fico até com orgulho dos associados da Beclean, que a gente não pode ter 2.000, 5.000, 6.000, mas o que nós temos faz a diferença e continua fazendo diferença. É que eu falo, quando alguém quer se associar, o que eu vou ganhar me associando? Você vai poder ajudar a fazer a diferença, coisa que poucos conseguem fazer. E aí sempre aparece um ou outro e se associa. E agora, tem virtude da hora, eu queria ver com você assim, as palavras finais. Como vocês veem a engenharia clínica depois dessa pandemia? Quais são as oportunidades? O que vocês veem que... Quais são os caminhos que você acha que podem surgir para a engenharia clínica? Guilherme, começar com você, pergunta mais difícil. Tá mudo, Guilherme. Isso, agora que eu vi. Escolhendo o tipo de contribuição, né, que eu posso dar aqui, né? Você pode ter percebido que eu tô trazendo bastante. É pena que o Ziv não está aqui, né? Mas eu tenho falado coisas assim que algumas vezes são até mais de quem está à frente de uma empresa do que necessariamente quem é um engenheiro clínico de um hospital. Eu acho que essa é a minha contribuição, e como esse vídeo vai ser divulgado depois, eu acho que pode ser útil para quem vive, né? Está vivendo coisas que a gente tem vivido, né? Como, por exemplo, tem clientes, né, que estão aproveitando o momento, não necessariamente porque está ou não está uma dificuldade maior ou menor, mas estão aproveitando o momento para pedir um desconto aí de 30%, né? Isso tem acontecido, né? A gente está lidando com esse tipo de coisa, né? O bom é que, pelo menos, tem as medidas provisórias aí, né, que a gente consegue usar elas também em favor de fazer certas adequações e tentar fazer adequações por um prazo menor, tipo assim, de 4 meses, e depois voltar. Então, a gente está vivendo esse tipo de desafio. Por outro, tem chegado alguns serviços diferentes, serviços novos, né? Coisas assim que normalmente não aconteceria, tá? Como uma oportunidade, eu não posso falar bem, mas eu só vou dizer sobre o que se trata, né? Por exemplo, entre uma das grandes marcas aí que estão entrando no Brasil de ventilador, né? Estão até pedindo apoio para a gente, assim, para ser uma assistência técnica, pelo menos durante o período de garantia. A gente está analisando isso daí. Esse é o tipo de coisa que normalmente a gente não faz, né? Mas assim, com toda a experiência e também visibilidade, né? Acabam surgindo coisas diferentes. E ainda dentro dessa questão, né, como líder, né, de empresa, a gente também está redescobrindo caminhos para o setor comercial e de marketing da empresa. Boa parte dos leads, né, das oportunidades que a gente captava em eventos que não aconteceram esse ano, a gente costuma participar de eventos do Sistema Unimed, por exemplo, não aconteceram, né? Então, a gente está reavaliando diversas questões, né? E um orçamento que a gente tinha do comercial que não vai ser aplicado, a gente estamos buscando novas formas, né? Até de se reinventar no marketing digital, enfim, são coisas novas para a gente, né? Ter uma empresa dentro da área da engenharia clínica. Agora, em específico, né, sua pergunta, né, como da área dos profissionais, a resposta é chover uma olhada em relação ao que a gente já falou aqui. A engenharia clínica está em evidência, a gente tem que aproveitar isso de uma boa forma, né? Mostrando que, na verdade, se trata de uma situação que é estrutural, né? É necessário, né? Que nem tem as forças militares aí, são necessárias, a engenharia clínica é necessário, né? Isso a gente se provou nesse momento.
Acho que é um ótimo momento para a Beclean também. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de falar isso para vocês, mas assim, eu acho que vocês foram brilhantes esse ano, tá? Eu acho realmente que a Beclean soube aproveitar muito bem o momento para mostrar a força, unir as pessoas, né? Trazer para perto pessoas que às vezes não estavam, né? Achei legal quando vocês colocaram lá no grupo o Calil. Enfim, tem um monte de gente aí boa, né? Que vocês trouxeram, né? Estão unindo e posicionando e marcando, né? Se posicionando, né? Da forma como vocês deveriam se posicionar. Eu acho isso foi uma coisa muito interessante mesmo, tá? Mas em resumo é isso, Ferrelli. Eu acho que, pelo que eu estou vivendo, são muito mais desafios assim, empresariais, comerciais, de mudança de posicionamento da empresa e tudo, tá? Porque eu acho que para a engenharia clínica, enquanto profissão, eu acho que a coisa toda está sendo muito positiva, né? Tá sendo, tem alguns desafios, tem alguns problemas, mas assim, na maior parte são questões positivas. Acho que, pelo menos pelo que eu estou vivendo, os maiores desafios são da linha assim, de líder de pessoas ou empresariais. Não sei se o Ricardo Maranhão também pode até, e na sequência, complementar isso. Obrigado, Guilherme. A gente tem trabalhado alguns projetos que estão em sigilo. A gente está esperando cristalizar para divulgar para todos os associados, para a mídia. E se esses projetos conseguirem germinar, a gente vai ter grandes novidades para a engenharia clínica do Brasil. Mas a gente depende de vários fatores, inclusive essa instabilidade política hoje no país. Então, alguns projetos de lei acabam ficando mais demorados. Vários convênios internacionais também, por causa da pandemia, estão um pouco mais lentos de acontecer. Mas a gente está com muito projeto para reforçar a engenharia clínica no Brasil e a engenharia clínica do Brasil no exterior. E conforme acontecendo, a gente vai informando a todos. Agora, e a gente convida a todas as pessoas que não são associados a se associarem, porque o principal benefício agora é poder fazer a diferença. É criar uma engenharia clínica forte, respeitável, valorizada, para que a gente possa ter salários condizentes, condições de trabalho condizentes para manter a segurança do paciente. E respaldo para a gente poder garantir a segurança do paciente quando alguma coisa estiver errada. Então, a gente está trabalhando com isso. Se você quer fazer diferença, venha apoiar a gente, porque toda e qualquer ação, ela necessita de ter uma massa por trás. Então, nós precisamos de muitos associados que correspondam a muitos votos. Então, nós temos força política para conseguir dar continuidade aos projetos e fazer que os projetos que já estão avancem cada vez mais. E, Fernando, qual a sua opinião a respeito da engenharia clínica a partir de agora? Os desafios, as oportunidades? Alexandre, uma das coisas que eu mais, assim, olhando tudo que aconteceu nessa pandemia, diferente das outras, uma das coisas que eu vejo que eu vislumbraria assim como a perenização da cadeia é fazer aquilo que na verdade eu só conheço ele por apelido, é o PET, né, que é do Engenheiro Sem Fronteiras. Então, de pegar equipamentos antigos e consertar para mandar para países em que aquilo que é a segregação para eles é luxo. Então, é uma coisa que se a gente conseguisse fazer, já que a gente hoje tem os meios, vamos dizer, se a gente conseguisse patrocínio para isso aí, faria que nem o PET faz com o Engenheiro Sem Fronteiras, conseguir consertar esse tipo de equipamento, monitores, ventiladores e perenizar. Isso é uma visão para o mundo, né? É pegar a engenharia clínica brasileira e conseguir fazer internamente ou para o mundo, né? Conseguir equipamentos que já não são, por exemplo, que às vezes aquilo que está ocioso no Einstein, no Sírio, para hospitais pequenos aí é luxo, né? Nunca não tem aquele tipo de... Isso, eu acho que isso a gente tinha que fazer um projeto, usar essa experiência que nós tivemos com essa cadeia do Senai
e implantar, vamos dizer, que os hubs ficassem no Senai, porque a empresa, as automobilísticas, assim que saírem, elas não vão poder focar isso aí, porque o negócio deles é carro. Mas Senai seria uma atividade natural que eles pudessem fazer, que a gente passasse, nós como players, isso aí passássemos para os alunos, para recuperar para dentro e para fora do país. Daí a gente faria a mesma coisa que o PET faz nos Estados Unidos, né? Conseguir recuperar e botar para outros países. Excelente ideia, Fernando. A gente pode ver até com a foto sobre isso com o apoio do Ministério. Essa ideia é interessante, mas uma ideia muito boa. Você, Bruno, o que você pensa dos desafios e oportunidades para a engenharia clínica? Como vocês já falaram, né, essa janela de oportunidade aí que abriu, ela tem, o pessoal tem valorizado mais o engenheiro, não só dentro do hospital, aí dentro de diversos setores do governo, da sociedade organizada, e é o momento da gente fazer mesmo um pouco mais do que a gente tem feito e conseguir aumentar o diálogo com todas essas instâncias, esses órgãos, e fomentar novas leis, fomentar resoluções do conselho de classe, e quem sabe aí, né, num futuro próximo, a gente não tem uma categoria maior, mais organizada, tanto na parte acadêmica, profissional, a parte de terceirização também, a parte metrológica. Eu acho que a gente subiu, a pandemia foi um empurrão e a gente conseguiu subir vários degraus na profissão, né, a visibilidade levou a gente para várias instituições e assim, se eu fosse apostar os próximos anos da engenharia clínica, eu acho que vai ter muito a ver com um aumento dos serviços de engenharia clínica, tanto na área da saúde, que é o que a gente tem focado aqui, mas na área de VET, né, que o pessoal tem citado aí, que tem crescido muito nos últimos anos, e é isso aí. Obrigado, Bruno. Ricardo? Bom, tudo que o pessoal comentou aqui, eu acho que esse legado do trabalho voluntário da engenharia clínica, esse legado da forma que nós vamos atuar agora, né, como profissional da saúde, que eu acho que isso foi fundamental nesse momento da pandemia. Até esse momento, a engenharia não era considerada um profissional da saúde. E nós agora somos essenciais, né? Como o Meira falou, como o Guilherme colocou, o Bruno também, somos essenciais dentro do hospital. Então, agora eu me sinto um profissional da saúde realmente, porque nós somos reconhecidos, fomos reconhecidos até pelo, né, o ex-ministro Mandetta aí, na época das entrevistas dele. Então, o legado principal é esse, é uma engenharia clínica mais forte, Ferrelli, porque realmente essa gestão comandada por você está sendo um diferencial nos últimos anos, tá? Eu tenho orgulho de fazer parte dessa diretoria, fazer parte dessa gestão junto com você, junto com o Bruno, com a Ana Paula, com a Léria, com o Zive. E eu digo bem fundamental, nós estamos fazendo a diferença, nós estamos gastando muita energia para fazer a diferença. Então, um trabalho voluntário da Beclin, um trabalho voluntário dessas empresas grandes aqui, que nós estamos aqui sendo representantes, né? Um trabalho essencial dentro do hospital. Então, eu digo bem claro, nós estamos saindo mais fortes desse momento, nós estamos saindo mais reconhecidos, né, como profissionais da saúde, e eu acho que esse é o principal legado que nós vamos conseguir levar para frente. Quer dizer, o engenheiro clínico é fundamental
num processo de gestão de tecnologia. O engenheiro clínico é fundamental para ter um hospital com qualidade e segurança, e a Beclin é a entidade nacional representativa desses profissionais. E isso que eu quero deixar como mensagem. Então, obrigado, Ricardo. Realmente é um prazer fazer parte dessa direção, ter o apoio de associados e outros apoiadores, o Fernando, o Guilherme e vários outros. Na época do início do Covid, a diretoria, a gente se reunia praticamente todo dia. A gente começava a trabalhar às 6 horas da manhã, vendo as informações internacionais, publicando no blog, trazendo informação, interagindo com o Ministério. Íamos dormir discutindo com reunião por volta de meia-noite, praticamente no máximo 4 a 5 horas de sono, durante as 2 primeiras semanas da crise. E foi assim um trabalho que me dá prazer de ter feito. Foi cansativo, porque a gente tinha que dividir o tempo entre a Beclin, família e empresa, e o tempo que sobrava ia para a Beclin, para a gente tentar fazer a diferença em relação ao Covid. Fomos a primeira engenharia clínica a entrevistar a Associação Italiana de Engenharia Clínica, e depois foi para o resto do mundo todo a entrevista, e várias outras coisas nós conseguimos fazer que também viraram referência. E tudo com muito trabalho, muita disposição, muito apoio de voluntários como o Fernando, como o Guilherme, como a Érica, e mais outros, que agora, até desculpe se eu não lembro o nome, mas são vários. E a Beclin, é uma organização nacional que é a nossa força. A gente tem que se unir e valorizar a área, e com isso a gente garante uma condição para o paciente, que todos nós podemos ser usuários um dia, provavelmente vamos ser, e também tornar a profissão mais valorizada. E, Otney, eu queria ouvir a sua opinião sobre o que reserva esse futuro em termos de oportunidades. Eu tenho certeza que, por a crise ter colocado como elemento, um dos elementos cruciais, uma tecnologia que tenha uma complexidade técnica, operacional, como o ventilador, escancarou a necessidade de ter profissionais especialistas nessa área. Eu imagino que se fosse um outro tipo de equipamento, se fosse só, às vezes, uma OPME, uma tecnologia assistiva, ou um equipamento de baixa complexidade, ninguém ainda teria o destaque, pelo menos dentro do Ministério da Saúde. Eles poderiam pedir para qualquer pessoa fazer qualquer atividade. Mas como era uma tecnologia um pouco mais complexa, ficou evidente que precisaria ser tratado com profissionais especialistas. Então, acho que isso foi a primeira coisa, acho que dentro do Ministério da Saúde, e eles entenderam essa complexidade desde a fase de pesquisa, desenvolvimento, pré-clínico, ensaio de bancada, a questão da gestão, disponibilização, enfim, né, produção desses equipamentos, manutenção. Então, eles viram que tem uma gama de atividades. A gestão tecnológica é muito grande, né? O ciclo de vida, se a gente pensar no ciclo de vida da tecnologia, com várias oportunidades. Então, eu acho que isso ficou muito claro para o Ministério da Saúde, da necessidade desses profissionais, e profissionais que possam trocar ideias, discutir. Então, mas eu queria deixar claro que eu acho que extrapolou o Ministério da Saúde. Isso era uma coisa que eu queria deixar evidenciar também para outros ministérios. Então, acho que ficou muito... tem um trabalho muito... hoje a engenharia clínica é muito bem vista no Ministério da Economia, em uma área extremamente importante, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Competitividade, que trabalha com as indústrias. Acho que uma lição também é fortalecer o complexo industrial, a produção nacional, reduzir essa dependência que a gente tem. E eu acho que o Ministério da Economia, acho que o Ministério da Ciência e Tecnologia, agora acho que trocou de nome, é só Ministério da Ciência e Tecnologia, não tem mais inovação, né? Também entendeu a importância de você ter profissionais de engenharia clínica envolvidos nos processos de pesquisa e desenvolvimento, validação, análise desses projetos, né, na questão de fomento.
A Anvisa, acho que também era importante não só para os ministérios, mas também que as agências pudessem enxergar que tem profissionais, que tem uma rede que pode colaborar e pode responder. Eu acho que principalmente 3 grandes agências, que é a Anvisa, com várias áreas lá dentro, desde a área do processo, do pessoal que faz pesquisa clínica, a área que faz o registro, o pessoal da tecnovigilância, a BDI também, que é a Agência de Desenvolvimento Industrial. Então, assim, acho que o meu esforço maior era extrapolar a visibilidade da engenharia clínica, não só para o Ministério da Saúde, mas com outros ministérios também, que eu acho que é transversal o assunto, né? Transborda para outras áreas. Então, eu acho que eu assim, vivencio esse reconhecimento, essa visibilidade que as outras áreas, outros ministérios têm visto a engenharia clínica. Eu fico muito satisfeita. Perfeito, Fátima. Obrigado. Obrigado também pelo seu trabalho de sempre defender a engenharia clínica, sempre apoiando a BClin também, para a gente fazer uma engenharia clínica cada vez melhor. Agradeço a todos vocês por estarem aqui presentes, tá? Porque é sempre importante a gente passar um pouco do nosso conhecimento para o resto dos associados, dos profissionais de engenharia clínica, para eles verem que os problemas são problemas comuns, as soluções também, que a gente interagindo em conjunto, conversando, sempre consegue as melhores soluções. Por isso que é muito importante a união. E falando da união, queria também fazer uma homenagem a um dos nossos fundadores, que faleceu na sexta-feira, o professor Sérgio Müller. Eu tive com ele no congresso argentino de engenharia biomédica no início do ano. O Sérgio Müller sempre foi entusiasta da engenharia clínica e uma pessoa agregadora. Ele estava cheio de planos, até um dos sonhos era fazer união, em termos de América Latina, aumentar a integração entre o Brasil e os outros países. A BClin tinha comprado a ideia, nós estamos conversando com as associações, e fazer uma homenagem a ele, que foi uma pessoa que, não sei se deixou bens, riqueza, mas com certeza deixou muita saudade em todos aqueles que foram seus alunos e que o conheceram. Em termos de engenharia clínica, também vai deixar muita saudade de tudo o que ele fez pela área e que sempre tentou valorizar, além de ser um dos nossos fundadores. Então, essa homenagem. E agradeço a todos vocês e a todos os profissionais que atuam em engenharia clínica. Hoje nós estamos com uma boa imagem. Agora precisamos nos unir. Técnicos, tecnólogos, engenheiros, vamos fazer a diferença. E aqui na BClin nós estamos conseguindo fazer a diferença e precisamos do apoio de vocês. Venham, se associem, critiquem, deem sugestão, porque essa não é a minha associação, não é a associação do Guilherme, nem do Bruno, nem do Fernando, nem do Carlos. Essa é a nossa associação, a associação daqueles que atuam em engenharia clínica. Então, contamos com vocês. E, mais uma vez, obrigado a todos vocês por estarem aqui presentes. É isso que gratifica o trabalho voluntário na BClin e nos ajuda a fazer a diferença e que tem nos ajudado a ter feito a diferença até hoje. Obrigado a todos e um bom descanso, pessoal. Bom final de semana aí. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Ricardo, encerra a gravação.